Boa noite para todo mundo, obrigado mais uma vez pela presença. E deixa eu começar, na verdade, falando para vocês aqui, na verdade, vou fazer um resumo, na verdade, da parte 1, muito rápido, né? Não vou tirar o brio da parte 1, acho que é importante, quem não assistiu ainda, assistir. Acho que essa parte é até importante eu falar olhando para a câmera aqui. Por que é importante essa parte 1? Né? Porque na parte 1 a gente explica exatamente o que são os números que estão do lado esquerdo do candle e estão do lado direito do candle. Aquilo são números de agressão. Né? E a agressão é o ato de enviar uma ordem a mercado, é o ato de alguém ir lá e enviar uma ordem que necessariamente naquele momento ela vai consumir a liquidez que estava pré-existente no book de ofertas. Ou seja, tinha ordens de compra e de venda no book de ofertas, e quando alguém envia uma ordem a mercado para comprar, essa compra consome liquidez da venda. Então foi uma agressão de compra, porque o comprador consumiu liquidez da venda. Uma ordem a mercado que consome a liquidez da venda. Esse número vai ficar registrado do lado direito do candle. E quando alguém envia uma ordem que já estava no book, tinha uma ordem no book já de compra, né? No book, alguém envia uma ordem para vender a mercado, essa ordem para vender a mercado, ela consome a liquidez das ordens pré-existentes na compra, então é uma agressão de venda nesse caso. Por quê? O conceito de agressão está ligado com a última pessoa que enviou a ordem. Né? Então, a última pessoa que enviou a ordem, no ato de dar um negócio, é quem agrediu. E se ela for de compra, o número vai ficar registrado do lado direito do candle, se ela for de venda, do lado esquerdo do candle. Isso a gente detalhou, inclusive com alguns exemplos, né, na parte 1. Então é muito interessante, quem não acompanhou a parte 1, por mais que já conheça um pouco de análise de fluxo de ordens, é muito interessante que olhe essa parte 1, né, para realmente entender um pouco com mais profundidade alguns casos mais práticos, né, um passo a passo. A gente falou também nessa parte 1 do critério de troca de candle, a gente usa, né, o critério P, que é um critério de variação, então a gente não usa critério temporal na troca dos candles. Tá? O critério de peso e a escolha também do critério também está nessa parte 1. A gente falou também da sugestão de tela, né, de como compor a tela para olhar, não adianta. Eu não vou dizer que não adianta nada, mas assim, adianta pouco você só olhar o mercado com esse candle com agressão dentro do gráfico. É muito importante, eu diria que é essencial para você se aprofundar na área de fluxo de ordens, de ter uma tela operacional com um book de ofertas agrupado na parte de baixo, em cima um Times and Trades ordem a ordem, do lado direito um book de ofertas com todas as ordens. Tá? Isso está em detalhes explicado também nessa parte 1. Tá? A importância de ter uma tela operacional e em conjunto olhar esse candle com uma agressão dentro do gráfico. É muito importante, os motivos também pelos quais é importante também está na parte 1. Tá? Esse é o terceiro ponto que a gente trabalhou na parte 1. E o quarto ponto, né, o que você não deve fazer, na verdade. Isso é muito, muito importante. Eu estou gastando esses 10 minutos de introdução para dizer, porque talvez, né, tem 1h23, né, a parte 1 lá, talvez bastante conceito, talvez você não lembre de tudo, então aqui é um resumo, que a primeira coisa que nós, né, aconselhamos qualquer pessoa a fazer quando está pensando em incorporar análise de fluxo de ordens, especialmente essa ferramenta, que é a agressão dentro do gráfico, na verdade é uma ferramenta, na verdade isso é a ponta do iceberg em termos do que é a análise de fluxo de ordens, é que a maior parte é natural, isso é um processo do ser humano. Quando você olha para a tela, para um gráfico, quando se trata de mercado financeiro, a pergunta central que qualquer ser humano normal tentaria responder é se o mercado vai subir ou vai cair. Né? Eu explico isso com mais detalhe na parte 1, né? Mas assim, essa é a pergunta central, é a pergunta que não quer calar. A qualquer momento, a tua cabeça, ou um ser humano normal, qualquer pessoa normal, que não é bem instruído para o day trade, vai estar tentando responder essa pergunta. E qual o problema dela? Que, na minha opinião, né, ela não tem resposta. Tá? Para o day trade, na perspectiva de trader autônomo, para o trader pessoa física, né, que não está tomando decisões macro fundamentadas, como os tesoureiros, traders de banco, traders de fundo, na minha opinião, é meio que sem chance de sucesso como day trader, ter consistência de verdade no day trade. Tá? Isso não é só a minha opinião, é a opinião de todo mundo com quem nós relacionamos enquanto aprendemos dentro de corretora a operar e até hoje com os caras que a gente sabe que na época que eu e o Antônio começamos a operar, já operavam há 15, 20 anos, tá? E hoje ainda continua operando. Tá? Essa é a opinião de todos esses caras. Tá? É uma minoria, né, mas é uma minoria que eu realmente considero e aprecio pelo alto número que consegue fazer no mercado e pela consistência de resultados. E esse tipo de cabeça. E
o que a gente percebeu? Na verdade, que a melhor pergunta para você ter na cabeça não é se o mercado vai subir ou vai cair. A melhor pergunta para você ter na cabeça é aonde eu estou mais protegido. Isso está em detalhes, não, mas está mais explicado na primeira parte. Ah, André, mas como assim? Né? Como é que eu vou trocar? Então, como é que eu vou operar? Como é que eu vou comprar sem buscar uma resposta do mercado de que ele vai subir? Né? E, na verdade, assiste lá a parte 1, que lá explica um pouco mais em detalhe. Né? E qual que é a pergunta que você vai ter que pôr na cabeça nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a análise de fluxo de ordens? Também está lá, mas eu vou repetir aqui para você não ter que reassistir, que é se estão tomando ou se estão batendo, ou seja, se há agressões de compra ou de venda e quantos lotes. Ou seja, então, essa é a pergunta que você vai trocar logo no seu primeiro contato com a análise de fluxo de ordens. É se estão tomando no mercado. Tomar é sinônimo de agressão de compra, ou seja, alguém consome a liquidez do vendedor. Quando estão consumindo liquidez que já existia do lado direito no book, ou seja, na venda, é uma agressão de compra e é sinônimo de estar tomando. E quando estão consumindo liquidez do lado vendedor do book, a agressão é de venda e é sinônimo de estarem batendo. Tá? É a analogia que qualquer profissional de mercado antigo usa. Estão tomando ou estão batendo e quantos lotes? Essa é a pergunta que você vai ter, eu digo prática no começo. Mas a pergunta central que você deve fazer, eu digo deve no imperativo, porque eu acredito que é assim, né? que não tem outro caminho para ser consistente na análise de fluxo de ordens a não ser pensar dessa forma. Trocar. Se você está perguntando, querendo uma resposta do mercado se ele vai subir ou vai cair, por em que momento eu estou protegido no mercado. Só essa troca, no médio prazo, vai fazer total diferença na tua leitura de mercado, nos setups que você vai buscar, na tua relação com o mercado e na tua relação emocional com o mercado, em termos de expectativa, em termos de frustração, em termos de medo, tudo vai ser derivado dessa crença-chave, dessa pergunta-chave que você coloca na tua mente. Tá? Então, esse é o quarto ponto que a gente tratou. Eu até coloquei uma colinha aqui para anotar, né, que eu não lembro exatamente o que a gente falou na primeira aula. E a última coisa que você não deve fazer, na verdade, era o quinto tópico da primeira palestra, era você não deveria, eu coloquei um ou dois setups, né, no final da parte 1, passando de uma hora de aula, né, a absorção, os setups de rompimento, pós-absorção também, totalmente derivados de fluxo de ordens, e que assim, é muito comum, a gente percebe isso. Muita gente que dá o primeiro passo, colocando uma tela operacional, um book de ofertas, ou até o gráfico com agressão dentro, né, que dá um primeiro passo para o lado do tape region, né, já automaticamente incorre num segundo erro. Né. O primeiro erro é ter a pergunta, né, é manter a pergunta, se o mercado vai cair ou vai subir, e ficar com a cabeça fazendo o cérebro trabalhar como se fosse um atingir meta, um solver do Excel, tentando buscar uma resposta, seja por fluxo, seja por indicador técnico, seja por gráfico, por aí vai. Então, eu gostaria que vocês trocassem isso, quem quiser aprofundar a análise de fluxo de ordens. E o segundo grande ponto é que é muito natural, também é do ser humano isso, que o olho caia como um scanner. Eu falei no final da aula lá que tem um setup de absorção, ou tem um setup que é o rompimento depois de absorção, ou seja, o mercado cai, absorve a compra, sei lá, no nível de preço, no 2, sobe para o 9, e aí quando ele perde o 2, que é o nível que absorveu do lado comprador, ou seja, se o mercado absorveu a compra 2, e aí ele perde o 2 para baixo, tá, acaba funcionando como um rompimento de suporte, mas um rompimento de suporte cujo critério para traçar o suporte não foi porque bateu e defendeu, foi que houve absorção de compra no 2. Tá? Isso também está explicado na parte 1. Tem que tomar cuidado para o teu olho não funcionar como um scanner, que é, ou seja, você ficar procurando no passado, né, aqui nesse passado, eu não sei se o gráfico está aparecendo para vocês, só situações onde aquela situação que eu descrevi se repete. Porque aí na verdade, você não vai ler o mercado como precisa, você vai simplesmente estar escaneando o setup que eu ensinei, ou que qualquer outra pessoa ensinou, que você aprendeu e por aí vai. Tá? E isso desencadeia em diversos outros problemas, que é os problemas de acreditar em pequenos números, ou seja, você olha, né, 2, 3 vezes funciona aquele setup que você viu, 3, 4 vezes funciona e você acredita que só porque funcionou 3, 4 vezes ele faz sentido. E aí você passa a escanear, né, o teu olho, procurar no passado só aquele setup que você aprendeu, mas ele não necessariamente ele faz sentido em termos de probabilidade de médio prazo. Ou seja, se você continuar fazendo aquilo, numa sequência de probabilidade, aquilo tende a dar certo no médio prazo. Muitas vezes aquilo foi sorte e aquilo é um enquadramento de curto prazo que está dando no mercado. Ou seja, uma coisa que você jogar moeda e falar, não, eu vou comprar agora, vou vender agora, baseado em cara coroas. Tem hora que vai dar certo. É meio que enquadramento. É sorte, não é
não tem causalidade efetiva, que é a palavra que a gente costuma usar muito, né? Não tem uma relação direta de causa e efeito. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Primeiro, mesmo que você saiba que um setup tem a causalidade, esses que a gente está dizendo, alguns deles aqui na aula, para o teu olho não decorar os setups e funcionar como um scanner buscando ele no passado. Então qual a solução, André? A solução é focar em leitura de tela. Leitura de tela, 1, 2, 3 meses, quanto for necessário, até você conseguir responder, primeiro, essa pergunta básica, estão tomando, estão batendo e quanto? Tá? Esse é o primeiro grande foco do começo. Tá? E a gente instrui muito, a gente tem, não sei quantos de vocês sabem, a gente tem um treinamento completo, né? Enfim, é exatamente, esse é o primeiro passo desse treinamento. Né? A gente instrui os alunos a ficar bastante tempo nessa parte, porque é essa parte que vai formar a base de conhecimento, que vai fazer com que você realmente troque as perguntas que tem na mente e fazer com que você passe a ler o mercado e não a escanear setup. É uma quebra de paradigma muito, muito importante. Tá? Que a tua mente crie uma base de histórico, na verdade, de dados, para a tua mente entender o quanto é muito, o quanto é pouco, o quanto é rápido, o quanto é lento, o quanto é normal e o quanto é atípico. É exatamente assim que a gente instrui todos os alunos que decidem ir para esse treinamento mais profundo. Tá? Então foi isso que a gente falou na primeira parte. Eu sugiro fortemente, mesmo com esse resumo aqui, que vocês façam a primeira parte, quem não fez, vale a pena. Tá? Tem um aprofundamento de todos esses tópicos que eu resumi aqui. Tá? E a ideia agora, na verdade, para esse webinário de hoje, é ir um pouco além em todos esses tópicos. Ok? Tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Qual é o primeiro ponto, então, nesse processo de ir além? Né? Qual é o primeiro ponto que vocês devem... Eu vou tirar a câmera aqui para poder ficar um pouco mais fácil e focado já direto no gráfico. Tá? O primeiro ponto que eu chamo de ir além é o seguinte, dentro do dia, né? Então eu vou tirar esse indicador aqui embaixo, que é o acumulado da agressão, vou tirar ele aqui para facilitar. Dentro do dia, o que eu sugiro que vocês acompanhem? Claro que você não vai estar olhando só essa tela, você vai estar olhando Times and Trades, aqui já não vai ter oferta, não. Um book de ofertas embaixo agrupado, ou seja, em cada linha tem todas as quantidades de cada são todos os lotes em cada nível de preço, é a somatória de todos os lotes em cada nível de preço. E aqui o livro de ofertas, com cada linha é uma ordem específica, ou seja, aqui se você somar todas as ordens de compra, naquele nível de preço vai dar exatamente a quantidade que vai estar aqui. Então aqui é o livro agrupado e aqui é o livro de ofertas que é ordem a ordem. Essa é a disposição da minha tela. Tá? Um histórico sempre acima do book de ofertas, agrupado, para o meu campo visual não fugir daqui. E aqui do lado o livro de ofertas ordem a ordem, agora não está aparecendo porque são 8 horas da noite. E esse é o livro pintado, com todos os critérios de coloração e por aí vai. Tá? Então eu sugiro sempre ter essa tela e esse gráfico aqui do lado. Tá? Essa é a tela operacional sugerida. Tá? Essa tela aqui e o gráfico do lado. Okay? Tá? Então, sabendo disso, deixa eu voltar para cá. Isso também está isso que eu disse agora está na parte 1. Tá? Então, qual que é a primeira parte do aprofundamento? Qual é o primeiro ponto? Né? E aqui entra 3 divisões, 3 possíveis cenários. Okay? Um primeiro cenário, dentro do primeiro ponto, eu estou no primeiro passo aqui, tá? Ele vai dividir em 3 cenários. O primeiro cenário é, acontece uma agressão de compra ou de venda e o mercado anda a favor. O que é isso, André? Tá? Eu vou tentar explicar isso para vocês aqui. Tá? Aqui, logo na abertura do dia, né? Mais um pouquinho nesse dia, tá? Dia 18 aqui, anterior. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar o período claro aqui. Você pega a abertura do dia de hoje, um pouquinho depois da abertura aqui, ó, 9:03, tá? Não sei qual o grau de nitidez que aparece na tela de vocês, tá? 9:03 da manhã, 9:06, 9:40. André, por que não está certinho a escala aqui? Porque o candle não está trocando por tempo, ele está trocando por variação. E aqui está 5P. Ou seja, a cada 5 variações, uma variação aqui, ó. Foi do 68 para 68,5, uma variação. 2, 3, 4, na quinta troca o candle, ok? 1, 2, 3, 4, 5, na quinta troca o candle. Tá? Por que para baixo não trocou? Porque deu 1, 2, 3, 4. Não teve a quinta variação aqui para trocar o candle para baixo, ok? Tá? Então por isso que ele está 9,3, 9,6, 9,40, né? Tem um salto aqui, ele não está totalmente
linear aqui, tá? E tem alguns motivos pelos quais a gente só usa isso, né? Porque, especialmente o mercado de futuros, ele não trabalha na estrutura temporal. O mercado de ações trabalha na estrutura temporal. São vários detalhes que são particularidades que não vale a pena entrar no mérito aqui, que senão isso aqui fica infinito, tá? Mas tem um porquê de tudo isso, tá? Não é só uma questão de olhar por fora e falar, não, isso aqui funciona, né? Vamos mudar para 10 aqui, parece que funciona mais. Tem todo um motivo por trás para dizer por que nos futuros se usa critério temporal, principalmente no dólar, e no índice, nas ações, se usa... Desculpa, por que no dólar não se usa critério temporal, e por que nas ações e no índice, nas ações muito mais que no índice, usa-se critério temporal, né? Então, porque os robôs executam em critérios temporais, os robôs de institucionais executam em critérios temporais, em ações, e por aí vai. Tem palestra na Nelogica, inclusive, né? Rastreamento de fluxos institucionais. Quem tiver interesse, é só dar uma olhada nessa palestra que explica essa questão da estrutura temporal, de por que faz sentido olhar estrutura temporal em ações. Tá? Vamos lá. Voltar para o primeiro ponto aqui. Eu quero dizer, aqui, ó, então, do lado direito são agressões de compra. Tá? O primeiro ponto mais básico é, se tem mais agressão de compra do que de venda, e lembrando também, que eu expliquei isso lá na primeira parte, você nunca pode olhar, você não pode comparar aqui na horizontal. Você não pode comparar que aqui, ó, no 3.1 e 72, teve 120 lotes agredidos com agressões de compra e 0 de agressão de venda. Você tem que sempre comparar na diagonal. Por quê? Porque naquele momento o spread vigente era 71,5 comprador com 72 vendedor. É o spread. Okay? O spread é sempre, do lado esquerdo do spread, na compra, é sempre um número mais baixo do que do lado direito na venda. Tá? O spread que eu digo é exatamente o que está no book de ofertas aqui. Ó. O valor que está na compra é sempre mais baixo do valor que está na venda. Esse é o spread. Então você tem que comparar o spread quando você está olhando isso daqui. E o spread é sempre na diagonal, é sempre esse número de baixo com o próximo número de cima. Tá? Então eu estou comparando 130 com o 0, 120 com o 10, o 20 com o 10, o 350 com o 130 e por aí vai. Quanto mais agressões de compra, em tese, significa que o mercado está mais comprador e vai subir. Ou seja, essa é a primeira coisa. Isso é o mais normal, ok? E isso acontece na maior parte das vezes. Não em todos os ativos, vocês vão entender por quê, que é o segundo ou terceiro passo aqui, não lembro como é que está o nome aqui. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é, se tem agressão de compra, tá, do lado direito, e o preço está subindo, ok, tá? Isso é absolutamente operável, mas assim, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com isso. Quando o mercado então, tem agressão de compra e o mercado está subindo, significa que tem um player, ou mais de um player, em destaque naquele dia, ou um isolado em destaque, ou mais de um que em conjunto, estão efetivamente consumindo a liquidez dos vendedores, né, e estão aceitando, quando acaba, por exemplo, aqui no 71, 3171. Tinha 350 lotes na venda, alguém foi lá, consumiu toda essa liquidez na venda, acabou a liquidez na venda, a próxima venda era no 371,5. Alguém foi lá, comprou os 20 lotes a 371,5. A próxima venda era no 372. Alguém foi lá e comprou os 120 lotes. E por aí vai. Quando alguém aceita consumir integralmente a liquidez no nível de preço, na venda, por exemplo, né? Quando o comprador consome toda a liquidez na venda naquele nível de preço, acaba a venda naquele nível de preço, e para você continuar comprando, você é obrigado a aceitar, pagar, consumir a liquidez do próximo nível de preço, e é por isso que sobe. Ou seja, então o primeiro passo é, se está tendo agressão de compra e o preço está indo a favor da agressão de compra, como nesse caso aqui, ó, muito mais agressão de compra desse lado, eu estou olhando na diagonal, mas também posso olhar aqui embaixo, a somatória dos 415 lotes. A somatória de quantos lotes teve na compra, nesse candle, menos quantos teve na venda, vai dar os 415. Aqui, 3.200. Eu somei todos os lotes na compra, subtraí de todos os lotes agredidos com agressão de venda, no saldo deu 3.200. Então, ou eu estou olhando na diagonal aqui, ou eu estou olhando o compilado total embaixo. Eu gosto de olhar na diagonal preço a preço. O compilado aqui, ele é uma informação menos forte do que essa, menos clara, porque ele está olhando uma faixa muito grande de preço que o mercado trabalhou. Okay? Não que não gere informação, mas é muito melhor você olhar preço a preço. Então se está tendo agressão de compra, 415 lotes agredidos a mais na compra do que na venda, 3.200, 1.000 lotes agredidos a mais na compra do que na venda. Aqui é agressão líquida, né? Agressão na compra menos agressão na venda, esses 1.000 lotes aqui embaixo. Se está tendo agressão de compra, o preço está subindo, ótimo, significa que os compradores, primeiro, tem compra grande no mercado e os compradores estão aceitando pagar cada vez mais caro para poder completar todo o lote que eles têm para fazer. Vamos repetir.
quando tem agressão de compra, nesse caso, ou agressão de venda, e o mercado sobe. No caso de agressão de venda, teria o mercado caindo, né? Então aqui a agressão de compra, o mercado subindo. No caso de agressão de venda, o mercado caindo. Quando tem agressão e o mercado anda a favor, vamos dizer assim, é porque tem comprado no mercado, ou no caso tivesse agressão de venda, teria vendedor forte no mercado, e esses compradores ou vendedores estão aceitando pagar cada vez mais caro ou vender cada vez mais barato, num cenário, se fosse um mercado de queda, para poder completar todo o lote que eles precisam. Anotem essa frase, eles estão aceitando pagar preços cada vez mais caros ou vender mais barato para completar todo o lote que precisam. Ah, André, o que importa agora? Calma, é uma coisa de cada vez. Esse é um cenário. O segundo cenário é o mercado anda no vazio, ele sobe ou cai no vazio. Tá? E eu peguei um exemplo aqui, se não me engano, do índice para mostrar o que é isso. O que é subir ou cair no vazio. Tá? Eu coloquei um exemplo do índice aqui, acho que até de hoje de manhã, 9h03 da manhã. Então, que você vê que o mercado aqui está com 20p de variação, 20p significa 100 pontos no índice, porque 20 variações, cada variação no índice são 5 pontos. Tá? Então, 20 vezes 5 dá 100 pontos no fim das contas, porque 5 é a unidade mínima de variação no índice futuro. Tá? Se você olhar no índice, olha a quantidade de agressões que tem em cada nível de preço logo na abertura. 20 lotes, 10 lotes, 5 lotes. É nada, é quase nada isso aqui. Isso para agressão, em termos de agressão, 5 lotes, 5, 10, é nada. Ou seja, o mercado abriu aqui, nesse nível de preço, no 66.990, foi para o 67.100. Do 67.100 caiu para o 66.990 de novo, veio aqui para o lado. Ou seja, esse trecho quase que inteiro aqui de 8 ou 9 minutos, o mercado oscilou praticamente 230 pontos, 67.100, 66.870, o que nós chamamos de no vazio. O que é no vazio? Com escassez, ausência de agressões significativas. Ah, André, o quanto é muito, quanto é pouco? Eu não gosto de falar isso, porque lembra do que eu disse do resumo que eu fiz sobre a aula anterior. A sua mente vai criar um banco de dados a partir da sua leitura de mercado, de olhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a sua mente vai saber o quanto é muito, quanto é pouco. E isso varia de época para época. Mas aqui, notavelmente, 5, 10, 15, 20 lotes é muito pouco. Tá, para o índice padrão. É muito pouco. Ou seja, o mercado subiu ou caiu no vazio. Ah, André, qual a diferença, então, do mercado subir ou cair no vazio e do mercado, naquele exemplo anterior que eu dei do dólar, ter agressões de compra e o mercado andar a favor, ou agressões de venda e o mercado... Vou pegar um exemplo que teve agressões de venda e o mercado veio a favor. Aqui, ó. Tá. Mais agressões de venda do que na compra. Se você olhar aqui ó, na diagonal, na maior parte, nesse preço não, mas na maior parte, mais agressões de venda de compra. O saldo líquido de cada candle também mais vendido. Olha aqui, nesse aqui 810 mais agressões de venda a mais do que as agressões de compra nesse candle aqui. Se você fizer a análise na diagonal, você vai ver que na maior parte dos preços, na maior parte dos spreads vigentes, prevaleceram agressões de venda e não agressões de compra, ok? Ou o mercado caindo, tá? Naquele momento, tá? Tem toda uma questão também de separação de movimento. Ah, André, como é que eu faço isso, né? Aqui o mercado está subindo e aqui está caindo. Como é que eu relativizo isso? Isso é um pouco mais avançado para agora. Tá? Esses são passos além. Tá? Essa questão de relativizar, de contextualizar. Você pega essa alta aqui, beleza, o mercado está subindo com agressão de compra. Aí tem essa queda aqui. Beleza, nesse momento o mercado está caindo com agressão de venda. Mas se você olhar esse momento e não olhar esse momento, se você só olhar isso isolado é uma coisa. Se você olhar isso, levando em conta isso, é outra coisa. Tá? Essa questão da contextualização é um processo muito mais lento, em termos demora mais para se pegar. Tá? E não tem regra, é tudo prática. Tá? Mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. Tá? Aqui, senão fica muita complicação. Tá? Então, vamos voltar no primeiro ponto, então, você vai separar se o mercado está subindo com agressão de compra, ou seja, se a agressão de compra está empurrando o preço para cima, acho que essa frase é melhor, não é se ele está subindo com agressão de compra, é se a agressão de compra está empurrando o mercado para cima, se a agressão de venda, do lado esquerdo, aqui está empurrando para baixo. Tá? Esse é o primeiro ponto. A outra possibilidade, ainda dentro do primeiro ponto, é se o mercado está subindo ou caindo no vazio, tá? Que eu dei exemplo no índice, que o mercado está andando ou subindo ou caindo com escassez, ausência de lotes agredidos. E a terceira possibilidade dentro do primeiro ponto, essa é mais complexa, mas eu vou dizer para vocês aqui. Tá? Isso aqui é um pouco... isso que eu estou dizendo aqui, estou tentando falar no curto espaço de tempo, porque a gente fala em
horas e horas e horas de aula dentro de um programa mais instruído, tá? Mas acho que é bem justo, já que essa ferramenta está disponível, é muito justo que todos saibam olhar isso com um grau de profundidade que ela exige e não da forma superficial e dizer que ela funciona ou não funciona. Se você não olhar isso aqui com profundidade, é só um número. Se você olhar com profundidade, é uma riqueza de informação tremenda que esses números passam, tá? O terceiro ponto é, o mercado sobe, tá? Vou pegar um exemplo, ou cai, né? O mercado sobe, mas você tem agressões de venda e não de compra. Ah, André, como isso é possível? Vamos lá, o mercado sobe, não é o que está acontecendo aqui, tá? No dólar isso não aconteceu hoje em termos de movimento, tá? Isso acontece, não vou dizer com pouca frequência, no começo do ano aconteceu mais do que agora. Aqui aconteceu isso. Deixa eu colocar. Nesse dia aconteceu isso. Tá. Deixa eu colocar isso aqui direito. Como é que isso é, para vocês darem uma olhada um pouco melhor aqui, como é que isso é possível, tá? Deixa eu pegar um exemplo exato onde isso ocorre, mas não aconteceu em maré, um movimento grande como eu gostaria de mostrar para vocês. No dólar, realmente isso não tem acontecido com uma frequência tão grande nesse ano. Tá. Quando eu mostrar o porquê, vocês vão entender com mais... Aqui aconteceu mais ou menos isso. Mais ou menos, a grosso modo. Não é exatamente o que eu quero dizer para vocês, mas vamos lá. O mercado ficou preso de lado nessa faixa aqui, ó, entre o 3,217 e o 3,212,5 aqui. Tá, desde as 2h11 da tarde até mais ou menos aqui, às 3 e pouco. Ou seja, durante 1h30, 1h15 mais ou menos, o mercado ficou preso numa faixa bem estreita, né? Praticamente 5 pontos. E se você aqui fica mais perceptível nesse indicador, que é o acumulado da agressão, né? Que ele pega, essa área vermelha é a somatória desde a abertura do dia, de quantos lotes estão agredidos na compra, menos quantos lotes estão agredidos na venda. Se você somar todos esses numerozinhos aqui desde a abertura, vai dar exatamente o número em cada ponto aqui. Tá? Aqui é 1.000 lotes, 2.000 lotes, 3.000 lotes, também dá sinais operacionais muito bons. Tá? Mas isso aqui não tá disponível nessa versão aberta. Né? Mas se você somasse todos esses valores aqui em cima, você perceberia que tem muito mais agressão de compra do que de venda aqui. No olho, fica difícil ninguém consegue somar isso aqui no olho. Mas se você for vendo aqui, ó, 350 agressões de compra, 580, 65, 530, menos 310, 1.100 lotes agredidos a mais na compra do que na venda. Se você somar nessa parte que o mercado ficou de lado, teve muito mais agressão de compra do que de venda e o mercado não subiu. Ah, André, mas ele também não caiu, como você está dizendo. Certo era ter agressão de compra e o mercado cair, tá, para configurar o que eu estou querendo dizer. Então, teria que ter agressão de compra, como tem aqui. Nesse caso, tem muito mais agressão de compra do que de venda, mas o mercado não está caindo, ele está de lado nessa fase. E por que isso acontece? Isso acontece por 3 motivos e eu não vou conseguir entrar, não é que eu não queira, a gente teria que detalhar muito a estrutura, a microestrutura de mercado para conseguir entender isso com detalhe, mas só entender os 3 motivos por cima que fazem isso acontecer. Isso acontece. Vira e mexe acontece. Tem ativos que acontecem mais do que outros, mas isso acontece em todos os ativos. Uns mais que outros, e tem épocas que mais do que outras épocas, mas acontece. Por 3 motivos. O primeiro motivo é porque naquele dia o player que decidiu comprar, por exemplo, ao invés dele comprar agredindo o mercado, ele está comprando, por exemplo, passivamente. Ele está pendurando ordens na compra, ordens menores. Um institucional precisa comprar 1.000 lotes, por exemplo. Tá? Ao invés dele agredir, dividir a ordem, sei lá, em 10 ordens de 100 lotes e agredir, né, e mandar ordens de 100 a mercado, ou seja, aceitando o preço do vendedor, e ficaria, nesse caso, registrado do lado direito. Né? O cara precisa comprar 1.000 lotes, se ele picasse isso em 10 ordens de 100, e se esse cara agredisse, ficaria registrado 100 do lado direito em cada nível de preço. Dependendo da urgência desse cara em comprar, ele faria o mercado subir, porque ele vai consumir toda a liquidez no nível, toda a liquidez no outro, toda a liquidez no outro, e por aí vai. É isso que faz o mercado andar. São caras com lotes grandes,
que para executar o lote completo dele na compra ou na venda, ele é obrigado a consumir a liquidez de mais de um nível de preço. É isso que faz o mercado andar. Geralmente não é a somatória de mais players para um lado. Geralmente é um player que naquele momento precisa comprar ou vender e ele desbalanceia o mercado. Se você for ver, ó, com o botão direito você consegue olhar aqui, ó, negócios, saldo, e aí você olha aqui em o destaque, aqui, ó, ICAP. Ó. Durante essa queda aqui, ó, tá, do 12, ou seja, inclusive foi uma saída de uma área de acumulação, do 12 ao 9,5, tudo bem, um movimento pequeno, mas do 12 ao 9,5, se você botão direito, negócios, saldo, você vai ver que o destaque de venda isolado, 3 vezes maior que o segundo vendedor, foi um player operando pela ICAP. Ok? Foi algum player operando pela ICAP. Ah, André, como é que eu vou saber se é um player ou não? Por aqui não dá para saber. Mas se você abre aqui, na verdade isso que é tape reading. Você, pelo estilão da ordem do cara, tá vendo a ICAP aqui, ó, múltiplos de 100. Tá? Lotes maiores. Isso tem cara de um player e não de vários players. São essas sacadinhas que você precisa ter para poder enxergar a análise de fluxo de ordens. Ó. Olha aqui, ó. 100, 100. Ok? Tá? Pô, muito provavelmente foi um player. Então é isso que faz o mercado deslocar. É a necessidade de um participante, geralmente, tá? De comprar ou de vender, para ele conseguir completar o lote total dele, ele é obrigado a consumir a liquidez de mais de um nível de preço. Por quê? Por quê, André? Porque na verdade não tem todo o lote que ele quer no book de ofertas naquele nível de preço. Por isso que ele consome toda a liquidez naquele preço, acaba aquelas ofertas e ele é obrigado a consumir a liquidez cada vez, nesse caso aqui ele precisa vender, ele é obrigado a vender a cada vez mais barato, ou seja, ele é obrigado a consumir a liquidez da compra a preços cada vez mais baixos. É por isso, tá? É isso que faz o mercado subir ou cair. E é esse tipo de cara que a gente quer pegar. É esse tipo de cara que a gente quer estar protegido, do lado. Esse é o nosso parceiro, como a gente usa, né? Uma linguagem que a gente usa. Então, voltando a dizer, o cara tem a alternativa de agredir o mercado ou ele tem a alternativa de colocar ordens passivas. Nesse caso aqui, tá, a ICAP poderia, ao invés de agredir o mercado, ou seja, ao invés de consumir liquidez do lado da compra, ela poderia pendurar de 100 em 100 ou de 10 em 10, ela poderia picar o lote dela mais ainda para ficar imperceptível no mercado. Então ela não agrediria o mercado, ela não enviaria uma ordem a mercado, ela colocaria uma ordem para vender no book de ofertas, só que uma ordem pequena. Só que ela colocaria essa ordem, por quê? Porque uma ordem pequena vai passar despercebido, qualquer cara, qualquer HFT, robozinho ou até autônomo, tomaria aquele lote dele, só que o que aconteceria? Esse cara renovaria aquela venda, renovaria. Ou seja, ele tem os mesmos 1.000, 2.000 lotes para vender, mas ao invés dele atacar o mercado, ou seja, agredindo de 100 em 100, ele vai atuar mais passivamente. Tá? Ou seja, então, o primeiro motivo pelo qual isso acontece, ter o mercado caindo com mais agressões de compra do que de venda, volto a dizer, não é o caso do que está aqui agora, tá? Mas o mercado está caindo com mais agressões de compra do que de venda, seria porque, o primeiro motivo seria porque a forma de executar não está de agredir daquele player naquele dia, está assim passivamente. Ah, André, por que isso ocorre? Também tem muita... exigiria um conhecimento um pouco mais avançado de microestrutura para você entender por que isso ocorre, mas existe um porquê isso ocorre. Ah, André, como eu vou adivinhar? Adivinhar você não vai, você vai perceber que isso está acontecendo. Tá? Mas adivinhar antes de acontecer é impossível, é adivinhação de mercado. Mas você vai perceber que isso está acontecendo. Como? O mercado está tendo agressão de compra e caindo. Ok? Tá? Esse é o primeiro motivo. A forma de executar daquele player naquele dia, naquele ativo, ok? Naquele dia, naquele ativo, naquele player, tá? Tá passiva e não ativa. O outro ponto é, vamos lá aqui, a arbitragem, senhores. Aí já começa a entrar no, eu falo que entra num grau mais complexo, mas vamos lá. Isso acontece muito no Minico padrão, no índice Minico padrão, não no dólar, mas no Minico padrão. Acontece muito na BOVA 11, uma coisa que quase ninguém opera, né? Um ETF que replica a carteira do índice. Acontece muito entre as ações e as opções, especialmente para quem opera opção e vai fazer análise divisória, tem que estar muito esperto nisso. O que é? Muitas vezes você está olhando esses valores aqui numa opção, por exemplo. Tá? E aí você vai olhar e fala, caramba, tem muita agressão de compra e o preço desabou. Fala, porra, isso aqui não funciona, essa porcaria desse gráfico. Tem muita agressão de compra, tem que subir, não cair. Mas pode estar acontecendo. Tem dois tipos de arbitragem. Arbitragem sem risco e arbitragem que seria uma arbitragem com risco, que é a travada. Tá? No caso do índice com padrão, acontece a arbitragem sem risco, porque 25 do lote do mini equivale a 5 lotes do padrão. Se você faz essa operação, alguém faz essa operação, não você, o cara está livre de risco. Tá?
Agora, entre as opções e as ações, você não pode dizer que é uma arbitragem sem risco, tá? Mas é uma operação de volatilidade, né? Mas muitas vezes o fluxo, que a gente chama de fluxo real, ou seja, fluxo verdadeiro, entra no papel, na ação, e aí, pelas operações combinadas, travas, volatilidade, as operações combinadas que fazem gerar fluxo de ordens na opção. Nossa, André, que língua você está falando? Ou seja, as agressões que você está vendo naquela opção não necessariamente são caras que precisam comprar ou vender aquela opção. Esses caras estão comprando ou vendendo a ação e eles estão fazendo uma operação conjugada entre a opção que você está olhando e a ação que eventualmente você não está olhando. E se você estiver analisando, esse é o ponto prático, só o fluxo de ordens daquela opção isolado, você vai estar vendo uma análise errada de fluxo de ordens. Por quê? Porque você não vai estar enxergando o que a gente chama de fluxo real, que é o fluxo verdadeiro, ou o fluxo que desloca preço efetivo. O fluxo de arbitragem, que é o que eu estou querendo excluir para vocês da análise, é esse fluxo combinado entre o papel e a opção, entre o índice e o mini, ok? André, quais ativos tem isso? Já estou dando a letra para vocês. O índice com o mini tem muito disso. BOVA 11, ninguém opera, mas tem. As ações com as opções. André, e o dólar? Muito menos. O fluxo do dólar é um fluxo mais puro, mais verdadeiro. Ok? Você não tem tanto, tem, mas comparado com o índice, muito menos. Essa questão de exclusão do fluxo de arbitragem. André, como é que eu vou fazer tudo isso? Bom, eu estou dizendo que isso existe. E na análise de fluxo de ordens, isso é determinante. A exclusão, você entender que quando você está olhando uma opção, você não pode dar tanta atenção para os números, para essas agressões dentro do gráfico, nas opções, porque está rolando muita agressão na ação, tá? E, na real, é a agressão da ação que está fazendo aquela opção andar. Ou seja, você tem que olhar exatamente aonde entra o fluxo verdadeiro, que a gente chama, que geralmente, atualmente, está entrando na ação e não na opção. Tudo bem? Tá? Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, então, é a forma de execução daquele player. Aquele cara, naquele dia que está fazendo o mercado deslocar, né, ele não está agredindo o mercado, ele está pondo ordens passivas. Tá? Eu sei que essa linguagem é mais difícil, tá? Mas a gente tem diversos materiais gratuitos que depois a gente indica para vocês. O segundo ponto é que tem fluxo de arbitragem, e tem alguns ativos que tem mais do que outros. E o terceiro ponto é na dinâmica daquele dia. O que é isso, André? Nossa, tem dias em que existem mais ordens no book de ofertas e tem dias que tem menos ordens no book de ofertas, simplesmente por uma questão de cenário, de contexto, de apetite dos players em operar. Tá? Vocês lembram quando o dólar estava perto de 4, que quase não tinha lote no book? Agora o dólar perto de 3,100, 3,200, num cenário fiscal mais favorável, num ambiente, num contexto mais favorável, os players estão voltando a colocar mais lotes na tela no dólar em cadeia de preço. Ou seja, num ambiente de maior previsibilidade, diminuiu a volatilidade e aumentou a predisposição de se largar lotes grandes na tela no dólar. Isso faz com que a dinâmica mude. Então, se você olhar um gráfico, mesmo gráfico do passado, da agressão dentro do gráfico, você vai perceber que tinha muito menos números com o dólar a 4 do que com o dólar agora a 3.200. Isso é uma parte, é um dos componentes da dinâmica. Então, tem épocas em que esses números aqui vai ter muito mais agressão de venda, e o mercado está caindo bonitinho. Mas tem épocas que vai ter muito número na venda aqui, e no dia seguinte vai ter menos número na venda e o mercado caiu igual. Você vai falar, putz, mas ontem teve muito número aqui, e hoje teve pouco número aqui, e ambos os dias caíram. Essa questão do muito ou pouco, do atípico, você só pega criando um banco de dados mental, olhando para a tela todo dia, criando um banco de dados mental. Então, é isso que eu quero dizer. Então, o terceiro ponto é essa questão da dinâmica. Quanto mais lotes tem no book de ofertas, na contraparte, maior vai ser os números que vão ficar aqui. E não necessariamente ser muito grande esse número, no caso de venda, que vai fazer o mercado cair muito. Porque, concorda que se tem 315, como o caso aqui, ó, lotes agredidos, ou seja, o vendedor consumiu 315 lotes que estavam na compra. Esses 315 lotes, eles estavam pagando no book de ofertas a 3.211,5. Aqui, ó, 3.211,5. Esses 315 lotes existiam no book de ofertas, eles estavam aqui, ó, no book de ofertas. Quando 3.211,5 era o primeiro nível de preço, tinha 315 lotes aqui na quantidade, veio alguém e consumiu tudo isso, e é por isso que ficou registrado 315 aqui. Então, não necessariamente ter muito número aqui significa que o mercado é muito vendedor. Por quê? Porque também existia 315 lotes na compra, ou seja, tinha muito lote na compra.
e aí veio alguém e consumiu esse lote na compra. O que eu quero dizer para vocês é que o fato de ter muito ou pouco aqui, hoje, comparado com amanhã, não necessariamente hoje, porque tem mais número aqui do que amanhã, tá? Significa que hoje vai cair mais do que amanhã, por exemplo, por ter tido mais número aqui. Tá? É a dinâmica da contraparte. Contraparte é justamente quantos lotes tinham na compra antes de haver aquela agressão, ou quantos lotes tinha na venda antes de haver aquela agressão. Isso a gente chama de dinâmica da contraparte. São esses 3 fatores que fazem isso acontecer. Então, o que é isso? É o mercado cair com agressões de compra. Então, resgatando, o primeiro ponto, na verdade, são 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o mercado cair com mais agressões de venda do que de compra. Perfeito. A segunda é o mercado cair no vazio, sem agressões. E a terceira é o mercado cair com muito mais agressão de compra. E isso acontece por 3 motivos. Forma de executar os players, que estão executando passivamente e não agredindo, ou porque aquele dia, aquele ativo está regido por uma arbitragem, ou porque a dinâmica da contraparte daquele dia está difícil. André, o que eu faço com isso? Bom, primeiro, você tem que enxergar isso, para depois saber o que você faz com isso. Mas todos os nossos alunos que seguem o roteiro, um passo a passo de como evoluir de forma eficiente com análise de fluxo de ordens, fazem isso. E todos que evoluem respeitam, os que evoluem de verdade, respeitam exatamente esse passo a passo para não confundir as coisas. Né? Porque a análise de fluxo de ordens tem esse grau de profundidade, de enxergar que tipo de player está causando aquele movimento. Para você enxergar em qual momento você está protegido pela atuação, em qual momento você está seguro, né, em termos estatísticos, em termos de probabilidade real. Tá? Em que momento você tem uma causa e efeito da operação a teu favor para você confiar na tua estratégia. Okay? Tá? Então, esse é o primeiro ponto, enxergar se a agressão está ou não empurrando o preço. E o segundo ponto é, volto a dizer isso, repetindo na parte 1, o segundo passo que você vai dar é ler, por favor, foque em ler o mercado antes de aprender setup. Eu vou dar um ou outro setup agora no finalzinho também, mas não rastreie setup. Foque em ler o mercado antes de aprender setup, tá? E criar uma base comparativa para sua mente entender. No primeiro dia, no segundo você não vai entender nada, no terceiro não, na primeira semana, talvez nos primeiros 10 dias você entenda pouco. Mas depois disso, se você fizer aquela pergunta, estão tomando ou estão batendo, quantos lotes, é praticamente impossível você não começar a entender o que eu estou falando aqui. Tá? Mas não é a leitura só desse gráfico, lembrando, é aquele combo de telas que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Só para quem quiser voltar, pega a parte 1 lá do gráfico. Então, não foque em setup, foque em leitura de tela. Por quanto tempo, André? Pelo tempo que for necessário até você entender o quanto estão batendo ou tomando, tá? Se estão batendo ou tomando e quanto. Até você entender isso, ok? Tá? Vamos lá. O terceiro ponto, na verdade. Então, o terceiro ponto que você vai fazer é escolher um nicho. Tá? O que é isso, André? Primeiro que você vai, a gente na verdade aqui, né, foi isso que eu peço até desculpa de não ter tido tempo suficiente de montar um PowerPoint para poder mostrar com um pouco mais de propriedade aqui, né, vou colocar a câmera para poder deixar um pouco mais, sair um pouco da tela. A gente na verdade considera 5 tipos, 5 essências por detrás das operações, não são 5 setups, são 5 pilares que eles regem toda a estrutura de crença, todas as perguntas que a gente faz para o mercado e todas as operações que eles vão proporcionar. Cada uma dessas 5 estratégias, elas subdividem em diversos setups, mas o fato é que esses 5 essências, elas têm motivos diferentes pelo qual você entra, elas têm um discurso interior, ou seja, uma lógica operacional diferente e por aí vai. Qual que é a primeira delas? Microestrutura de scalping. É o giro puro, baseado, geralmente. Antigamente era muito o trade derivado do mínico padrão. Hoje em dia isso praticamente não funciona para fazer na física, os robôs fazem na frente, mas você tem muito ainda todos os trades de leilão de abertura, leilão de fechamento, tudo que deriva de microestrutura de mercado, operacional de fila, vaguinha, coisas que totalmente derivadas da microestrutura. Né? E você tem a segunda leva de trades, todos os trades de giro, que a gente chama de scalping. Tem diversos setups, sei lá, 10 setups derivados. E aí você tem a parte de trade location, que é um trade um pouco mais estratégico, é um outro tipo de discurso interno, não é tão rápido o trade, dá mais tempo de pensar e por aí vai. Você tem
uma outra linha de trade que chama front running, que é você, é um trade puramente baseado, claro, tudo baseado em fluxo de ordens, mas é muito baseado em player. Mas Andrei, quando a tela fica cega, não é baseado no nome da corretora, é baseado no perfil operacional do player que está atuando. Então a gente tem uma divisão lá, se aquela ordem é institucional, se aquela ordem é de arbitragem, se aquela ordem é de market maker, se aquela ordem é de pessoa física, se aquela ordem é de HFT. Tá? Inclusive nos sistemas, né, que a gente desenvolveu junto com a Lógica, ajuda a identificar isso. Né? Como você segmentar que tipo de player está enviando aquela ordem, para te ajudar o teu olho conseguir responder esse tipo de pergunta. A segmentação de player. Esse é o cara que vai fazer front running, é o cara que vai ficar focado em player. Mas, de novo, não em nome de corretora, mas em cliente, em perfil operacional. São um pouco mais, esse não é para começo, é um pouco mais complexo, mas na minha opinião é um dos mais rentáveis em termos de aprofundamento de tape reading. Tá? E o último item que são os trades para segurar, que são os trades mais estratégicos. Ou para segurar mesmo, né, swing trade, são raros, ou os para alongar dentro do dia. Tá? Então você tem microestrutura de scalping, o girinho puro, que hoje basicamente é leilão e vaguinha, scalping, que são todos setups de giro, trade location, muito baseado em área de intensa negociação, front running, que é baseado em player, e o quinto, que é os trades para segurar. Tá? Assim, cada um é baseado num pilar, numa essência. André, o que você está querendo dizer com isso? Que cada um depende muito do perfil, não adianta você brigar muito com isso. Se você é um cara ansioso, por exemplo, eu e o Antônio somos ansiosos, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer um trade para segurar, ou seja, alongar o dólar. Eu não consigo, não faz parte da minha natureza, porque para o dólar eu sou muito ansioso. Já vi, sei lá, 7 ou 8 anos vendo a tela, já fui pego em tanto leilão no meio do dia, em tanta notícia no meio do dia, pego com ordem na tela, minhas ordens todas serem consumidas e tá, sei lá, estava operando de 5, 10 lotes do padrão, de repente estava com um monte de ordem pendurada, veio um cara, consumiu todos os meus lotes, fiquei com 30, 40 lotes, meu cara entrar em leilão, entendeu? Então, eu vi tanta coisa, aconteceu tanta coisa, que eu sou um pouco mais arisco em termos de que eu acredito que tudo pode acontecer no dólar, né? Então, e é muito mais rápido. Nas ações isso não acontece tanto. Tem um motivo, eu não vou entrar nesse aspecto porque vai, né, fugir da essência. Então, assim, é muito da questão de como você é. Se você é um cara mais ansioso, você naturalmente vai acabar ficando mais em giro, scalping, micro scalping e front running. Se você é mais estratégico, não gosta do giro, se você gosta de pensar, gosta de ter mais tempo para analisar, não gosta de processar a opinião rápido, não adianta, você não adianta brigar com o que você é. Tem coisas que você muda, tem coisas que eu acredito que é muito difícil de mudar, que é o seu gosto. Na verdade, não é a sua atitude você muda, o seu gosto você não muda. Tá? E no mercado você não pode estar só por, eu estou porque eu quero ganhar dinheiro, independente se no trade location, ou se no front run, ou se no scalping. Cada uma tem uma particularidade que é muito uma questão de gosto. Isso você não consegue mudar, o teu gosto. Tá? Até consegue, mas você precisa de uma força de vontade para isso. Então, se você for um cara ansioso, você vai acabar ficando em alguns setups, se você for um cara mais estratégico, você vai ficar em outros setups. Tá? Então esse é o ponto. E tudo isso, né, vai definir qual ativo você vai escolher, porque muda tudo. Né? Você pega o dólar, a forma com que, a composição com que os players existem no dólar, né, o motivo pelo qual o dólar existe, e esse motivo delimita que tipo de player vai operar dólar. Você vai ter um hedger muito forte no dólar, você vai ter a presença do Banco Central no dólar, e você vai ter uma composição de especuladores muito diferente da composição de players que você vai ter no índice. Por exemplo, você não tem Banco Central no índice e você não tem hedger no índice. Pelo menos hedger de empresas, por exemplo, a Vale não opera índice, a Petro não opera índice, a Friboi não opera índice, mas todas elas operam dólar. Por quê? Porque o dólar, eles fazem hedge das importações e exportações. Eles fazem hedge inclusive saiu uma captação agora, esqueci o nome da empresa, que captou um montante gigantesco agora, não sei se foi Embraer ou Fibre, agora eu estou lembrando, captou um montante gigantesco, foi a primeira captação depois do Trump agora. Ou seja, a empresa captou em dólar, emitiu dinheiro, captou dinheiro fora em dólar, não sei se via debênture ou empréstimo mesmo por um banco, esse dólar vai entrar no país, isso impacta no câmbio, impacta no dólar futuro. Isso não acontece nas ações e no índice, ou seja, você tem que entender muito bem, isso é escolher um nicho. Quando você escolhe índice, não é porque você está olhando o gráfico e o índice é bonito. Você tem que entender o que é o índice. Por que os players, os institucionais, primeiro, você tem que entender o que é o índice, por que os players operam índice e quem são os players de índice. Okay? E como eles operam.
Isso é escolher o nicho. Tá? E, André, como eu faço tudo isso? Tem diversos materiais nossos dando diversos sinais de como você coloca tudo isso em prática, de entender o seu nicho. Tá? Do que você mais gosta. Dado que você gosta de como o índice se comporta, você tem que se aprofundar no índice. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque só quando você delimita o teu perfil, que tipo de trade você vai pegar no mercado, que tipo de ativo, baseado em por que você escolheu aquele ativo, tá? É que você vai chegar no ponto que eu queria agora, que é o que você vai tirar do mercado. Isso é muito importante, porque o que você vai tirar do mercado delimita exatamente como você vai pensar e o que você vai fazer. E eu falei tudo isso antes de entrar em setup, por quê? Porque não adianta você decorar setup. Você tem que entender o porquê você compra ou vende. Você tem que saber claramente que você comprou por quê. Você tem que ter um discurso interno. Eu comprei porque eu esperava que esse cara que pagou dessa forma atípica, esse cara tem mais lote e vai continuar pagando, ou seja, ele vai aceitar consumir a liquidez dos próximos níveis de preço. É esse nosso discurso interno, basicamente, que rege em todos os setups. Agora, o motivo pelo qual eu compro numa inversão de fluxo, numa absorção, num front run, num trade location, ele muda um pouco. Mas, no fundo, todos eles, a minha cabeça é, eu vou comprar porque eu acredito que esse cara que está pagando agora, essa ordem que eu estou vendo, esse cara tem mais lote para comprar e ele vai aceitar pagar os próximos níveis de preço. Ou vendendo, e por aí vai. Mesmo raciocínio para baixo. É isso. Essa lógica tem que ser criada. E aí você só consegue chegar nessa lógica quando você entende exatamente o que você está tirando do mercado. Eu vou virar um especialista em pegar a inversão de fluxo. Eu vou virar um especialista em pegar a absorção. Eu vou virar um especialista em pegar leilão de abertura. Eu vou virar um especialista em pegar absorção piorada. Eu vou pegar um especialista em pegar front running. Eu vou virar um especialista em pegar front running em cima de robô institucional e ação. Você tem que escolher o seu nicho. Você tem que escolher o seu nicho. E você tem que saber exatamente por que está fazendo aquilo. Tá? E por que eu disse tudo isso? Eu não estou te dando todas as respostas aqui. Por quê? Porque, na verdade, são horas e horas e horas e horas de informação de mercado, mostrando o que é cada grupo de player, como cada grupo de player opera, para você conseguir chegar nesse grau de cima. Mas é um caminho que tem que ser feito. Virar especialista num nicho, não é num mercado, é num nicho. Tá? E André, dá um exemplo disso. Tá? Esse é o ponto que eu queria chegar aqui para vocês. Vou voltando aqui para a tela. Né? Um dos exemplos que entra vou pegar aqui, que eu lembro claramente aqui. Um dos exemplos que entra em scalping, vai. Não vou entrar nos outros, porque acabaria ficando muito. Até para completar os exemplos que eu dei no anterior. Um que eu gosto muito, só que só funciona para dólar e ações, mas mais para dólar, e é para giro, é scalping. Tá? É o conceito da absorção, que é o conceito do mercado que vem caindo, né? Na verdade, mas eu vou pegar só esse movimento aqui. Ó. O mercado veio caindo aqui do 3.211 para esse nível de preço aqui. Você percebe que ele caiu do 3.211 para o 3.204. E aí você chega uma hora que ele vem caindo, chega uma hora que você percebe que ele começa a ter, né, eles batem, ou seja, agridem o comprador e o mercado não cai mais. Okay? E o mercado não cai mais. Isso significa que o comprador está absorvendo, ele está comprando, absorvendo. Ou seja, ele está, cada vez que o mercado consome a liquidez nesse nível de preço, a compra renova. O mercado consome a liquidez nesse nível de preço, a compra renova. Ou seja, isso significa que quando começa a acontecer esse esquema de renovação da compra, tem algum comprador que ou com lote escondido ou com outras formas derivadas disso, não está deixando o mercado cair. Tá? E se você não percebe só olhando aqui, você tem que estar com o book de ofertas, com o histórico, para poder perceber a renovação. Se você estiver só olhando por aqui, você não percebe a absorção. Okay? Mas o que é a absorção então? O mercado vem caindo ou subindo, e aí você começa a ver que prevalece um número muito grande, no caso vem caindo, prevalece um número muito grande de agressão de venda, nesse caso do lado esquerdo, e o mercado não cai muito. Ele até pode cair 1, 2, 3, 4 níveis, mas ele não continua. E ele inverte rápido, e geralmente é isso. Na hora que ele inverte, ó, ele com poucas agressões de compra. Você fala, André, mas por quê? Porque quando parece que some os vendedores do mercado, e aí os compradores são obrigados a pagar qualquer nível de preço, porque não tem venda no mercado. E aí o cara que precisa comprar toma 130 lotes aqui a 5, depois tem só mais 50 a 5,5, só mais 25 a 6, só mais 25 a 6,5 e por aí vai. Ou seja, quando acontece isso, no mercado vem caindo, batem, muito lote
do lado esquerdo, ou seja, muito lote de agressão de venda, consumindo liquidez na compra, mas o cara está renovando a compra, em todo nível de preço o cara renova, renova, renova. Chega uma hora que o cara bate, renova a compra, bate, renova a compra, param de bater, ou seja, param de consumir a liquidez da compra. O mercado para de desbravar preços novos, cada vez mais baixos. Significa que o comprador, ou seja, desbalanceou naquele momento. Todo momento em que o mercado agredia a compra, renovava, mas o vendedor tinha lote suficiente para vender e consumir toda a liquidez da compra, o mercado ia para o próximo nível. E aí o vendedor consumia todo o nível de preço da compra, mesmo renovando, ia para o próximo nível, próximo nível, próximo. Chega uma hora que o mercado bate, renova a compra e não vai para o próximo nível de baixo, opa, nessa hora que o mercado parou de consumir integral, né, e o comprador renovou e ninguém mais consumiu ele, essa é a hora de entrar no mercado, pelo setup de absorção. Mas tudo isso tem um porquê, tá? Porque eu acredito que esse cara que está comprando, absorvendo, ele não acabou o lote dele na compra, ele tem mais lote na compra. E como não tem mais venda no mercado, isso não mostra aqui, mostra aqui. Você vai ver que vai ter pouco vendedor na tela. Tá? Vai ter pouco vendedor na tela. Como eu acredito que esse cara que está absorvendo vai continuar, ele tem mais lote para comprar, eu acredito que esse cara fala, esse cara para comprar ele vai ser obrigado a consumir a liquidez na venda. Mas tem pouco lote na venda em cada nível de preço. Opa, o mercado tende a subir naquele momento. Eu estou protegido naquele momento para fazer uma compra. Ok? Entenderam a diferença de eu explicar tudo isso daqui e mostrar para vocês? Olha, quando o mercado está caindo e tiver número grande do lado esquerdo, número grande, compra porque é absorção de compra. Eu não estou mostrando por que isso acontece. Tá? E eu não disse também, né? Eu não estou mostrando que tipo de player fez isso cair, né? Que você percebe, olhando com o botão direito, você olha a composição, o nome do player aqui e a forma operacional, você vai ver fazendo análise de cada player isolado e usando outras ferramentas, né, análise de ativo aqui, que são ferramentas um pouco mais avançadas e que não estão liberadas nessa versão free, ok? Tá? Isso tudo importa para quem vai fazer análise de fluxo de ordens. Que tipo de player está empurrando? Não é só o quanto tem de agressão na compra ou na venda, é que tipo de player está empurrando também. Tá? Então, dei um exemplo aqui de setup de absorção. Tá? Outro exemplo que eu gosto muito, outro setup que eu gosto muito é quando o mercado perde esse nível de preço. Né? Não sei se isso aconteceu aqui. O mercado absorve e aí depois ele perde esse nível de preço aqui. Isso é muito, muito, muito saudável. Na verdade, acabou não perdendo ainda aqui o 9, quando o mercado absorve na compra e aí ele perde. Aqui já foi no final do dia, né? Acabou não acontecendo. Mas isso acontece com uma frequência muito grande de o mercado absorve no nível de preço, que nem aqui, tá? E aí o mercado vem e perde esse nível de preço. Tá? Ele absorve na compra e ele perde esse nível de preço. É muito, muito forte esse tipo de rompimento. Tá? Isso deve ter... na verdade aconteceu nesse dia aqui. Ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Tá. Aqui o mercado teve absorção também. Ó, o mercado veio, tudo bem, caindo pouco. Muita agressão de venda. E o mercado não... Chegou uma hora que caiu pouco aqui. E aqui aconteceu outra coisa também, que é uma exaustão. Né? O mercado tá tem agressão de venda. Ó, 580, 130, 15. Repara que o mercado agride, só que quanto mais cai, menos agride. Ou seja, a 3,212, os caras aceitaram vender 580 lotes, aceitaram consumir a compra, agressão de venda. No 3,211,5, ou seja, um tique abaixo, aceitaram vender 130, bem menos. E no próximo tique só venderam 15, ou seja, isso aqui mostra que o vendedor, quanto mais o preço cai, menos lote ele tem para vender. Ah, André, significa que vai subir? Não necessariamente, mas significa que o vendedor, naquele momento, não tem lote. Ele não está, na verdade não é que não tem lote, ele não está disposto a vender a preços cada vez mais baixos. Não significa que o mercado não sobe um pouquinho e esse vendedor volta a atuar. Mas significa que esse vendedor não está disposto a vender a preços cada vez mais baixos. Também é um setup para comprar. Não é tão forte quanto a absorção. Não é para ir com o seu maior lote. Não é tão forte quanto a absorção, mas é muito bom. Ok? Diversos outros, eu ia mostrar para vocês a perda disso daqui, né, na verdade. Desse 3,211 no próprio dia aqui. Tá? Teve absorção lá, e quando o mercado, deixa eu ver se ele perdeu aqui, está aqui embaixo.
no final do dia. Perdeu 3.211, tudo bem que demorou muito para perder. Eu gosto quando é mais rápido. Quando ele testa um nível de preço com absorção de compra, sobe um pouco e logo na sequência já perde. Mas ainda assim ainda funciona. Tá? E o mercado, olha quando ele perdeu 3.211. 3.211 está marcado aqui porque teve absorção aqui. Okay? Não é porque é mínima aqui, hein, pessoal? Não é porque é mínima. É porque teve absorção de compra nessa faixa. Ok? E aí, você vai ver como ele perdeu aqui, ó. Olha como prevalece a agressão de venda aqui, ó. Lembra daquele primeiro cenário? Agressão de venda e mercado anda. Ó, 755 lotes, 600 lotes. Agressão de venda e anda, ou seja, o cara que está vendendo está aceitando vender nos próximos níveis de preço. Ele está vendendo e está deslocando o preço para baixo. Esse rompimento aqui é um belo rompimento para entrar. Ah, André, quando entra? Depois que rompe, né? Quando 11 virar vendedor, começar a bater a 10,5, você bate a 10,5 também. Ok? Então, quando 11 vira vendedor, começar a bater 10,5, você bate também, você vende também, você vai agredindo no consumo progressivo da liquidez dos 10,5. Ah, André, está acabando rápido. Ah, André, eu opero mini. O que fluxo eu olho? Do padrão. No caso do dólar, você tem que olhar integralmente o fluxo de ordens do padrão, mesmo que você opere mini. No caso do índice é um pouco mais complexo, tem que operar os dois. Tem que olhar os dois, na verdade, os dois fluxos. Por isso que a ferramenta ajuda muito. Tá? Então, o que eu tinha para falar de setup, um exemplo ou outro é esse. E vamos lá. Esses setups que eu dei para vocês aqui, absorção, exaustão e por aí vai, né, que é o mercado, exaustão era aquele anterior que eu dei, que o mercado vem caindo e ele tem cada vez agressões menores, vem caindo com agressões menores, ou seja, a disposição em vender está diminuindo, ou o mercado vem subindo e aqui, né, teria agressões cada vez menores, tá? Esse é o exaustão. Esse setup, para mim, na minha opinião, não funciona no índice, não funciona tanto em ações e nem em opções. Por quê? E esse é o ponto-chave da análise de fluxo de ordens que pouca gente leva a sério, muita gente negligencia. Que esse é o grande diferencial de tudo, que é a entender de microestrutura de mercado. Quando você fala do dólar, por que funciona esses operacionais que chama contra-movimento, que a gente chama, né? Que o mercado cai, você vai ter uma absorção, uma inversão de fluxo ou uma exaustão, e você vai comprar depois do movimento de queda. Chama atuar contra o movimento, né? Porque por ter muito hedger, né, no dólar, que é um player, é um tipo de participante que não tem tanto nas opções e não tem tanto no índice, não tem tanto nas ações, faz com que o comportamento do dólar seja um comportamento mais errático, muito de ida e volta. Então faz sentido você esperar um movimento de ida para pegar a volta. Esperar um movimento de ida, independente de queda ou de baixa. Movimento de ida para pegar a volta, o movimento de ida para pegar a volta. O índice, as opções, as ações, é um mercado que a gente chama de ida. É um mercado que ele raramente tem a volta. Por que ele não tem a volta? Porque ele não tem a presença de um hedger forte. Ah, André, mas o que tem a ver isso? O hedger é a presença de mais players, é quantidade de gente. E maior quantidade de gente, maior a divergência de opinião daqueles players, que vai fazer com que aconteça mais agressões de compra e de venda, vai fazer com que o mercado ele seja mais errático. Tá? Muito mais errático, ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. No índice, nas ações, é um mercado muito mais inercial. Quando ele cai, ele cai, cai, cai. Quando ele sobe, ele sobe, ele sobe. Ele não fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ou seja, é um mercado em que na hora que você for se especializar naqueles setups, você vai focar em setups que peguem a ida e não a volta. Então tudo que eu falei aqui de absorção, inversão de fluxo, exaustão, para mim serve para dólar, mas não serve para índice. Okay? Porque a dinâmica de como os players se comportam no índice ela é completamente diferente da dinâmica de como os players se comportam no dólar. Logo, se a dinâmica como os players se comportam, o motivo pelo qual eles operam é diferente, se a forma com que eles operam o dólar é diferente da forma com que eles operam o índice, você não pode usar os mesmos setups no índice do que no dólar, ok? É isso que a gente fala de especialização, de nicho, de procurar nicho, de focar em nicho. Mas tudo isso começa montando aquela tela operacional, colocando esse gráfico do lado do book de ofertas, do Times and Trades, e do book ordem a ordem, e fazendo a pergunta, estão batendo ou estão tomando? Quantos lotes? Tudo isso começa trocando a tua pergunta central, que é, o mercado vai subir ou vai cair, para a tua dúvida central, que é, em que momento eu estou protegido? Em que momento parece que tem alguém grande precisando comprar ou vender e vai aceitar pagar ou vender nos próximos dias de preço. Se você trocar isso, de verdade, já tem uma grande mudança. E fazendo o exercício, né, de tão bater ou estão tomando quanto, já é a segunda grande mudança. E o prazo vai ser criar uma base que
criar uma base, na verdade, de conhecimento, né? Um banco de dados mental teu vai fazer você entender o quanto é muito, quanto é pouco, né? do que eu te dar um número pronto. 200 é muito, 15 é pouco. Tá? Isso varia de época para época, não dá para decorar. A tua mente vai criar um banco de dados mental e é isso, na verdade, essa para mim, tirando conhecimento é a maior barreira que impedem pessoas de chegarem nesse nível de discernimento. Conhecimento, né? Não é simples. Tá? É simples, mas não é fácil. Não é trivial. O conhecimento ele não é instintivo e trivial. Então, o conhecimento é a primeira barreira. E a segunda é querer passar por esse processo. É muito mais fácil pegar um setup pronto. Tá? Mas o setup pronto, você nunca vai chegar a esse nível de discernimento. De responder com esse grau de complexidade e com chegar em 80, em alguns casos, no scalping, não nos outros, mas no scalping, que é uma das 5 vertentes, chegar em perto de 80% de nível de acerto. Tá? Você precisa disso. Tá? E como os cuidados, na verdade, é o quarto ponto da palestra, né, de maneira resumida, que você deve ter aqui, até anotei aqui, na verdade, né, não tenho de cabeça aqui, o que o gráfico não mostra, né, tem que tomar muito cuidado, isso eu já falei, é indireto. Né. Você tem que pôr o book de ofertas, o histórico lá, porque o gráfico não mostra o intervalo de tempo entre uma ordem e outra, e isso importa muito. O gráfico está pronto ali. Quando você olha aqueles números dentro do gráfico, ele não está mostrando o intervalo de tempo que demorou, e o intervalo de tempo mostra muito a urgência com que o player compra ou vende. É uma variável de tape reading, essa questão da urgência, muito, muito importante. Tá? Então, não olhe o gráfico isolado, olhe com a tela, mas porque ele não mostra diversas coisas. Tá? Segunda coisa, de novo, volto a dizer, troque a pergunta, na verdade, para não ficar repetitivo, troque a pergunta, não pergunte para o mercado se vai subir ou vai cair. Troque isso por em que momento você está protegido. Tá? E a primeira pergunta, se você quiser aprofundar em tape reading, é estão batendo ou tomando quanto? É a primeira pergunta que você vai colocar. Cada fase você tem uma pergunta que você vai tentar, que a tua mente vai tentar responder. Essa é a primeira, estão batendo, estão tomando e quanto. Então, terceiro ponto, não faça o teu olho procurar como um scanner, não, o André falou, então quando ele vem caindo e tiver muita agressão do lado esquerdo e o mercado não cair mais, é absorção de compra, vou comprar junto. Ou quando o mercado bate 300, bate 200 do lado esquerdo na venda, bate 10, quando tem 2 ou 3 reduções consecutivas, é uma exaustão de venda. O vendedor decorar e ficar buscando isso. Não decore isso. Tente entender o porquê daquele número. Tá? É a falta de disposição do player em agredir cada vez mais baixo. Naquele momento, não significa que ele não possa voltar a vender para cima. Mas naquele momento, o cara que estava vendendo não está com disposição de vender lotes. O mesmo lote que ele já vinha vendendo nesse preço, ele não quer vender no nível de baixo. Ou seja, ou o lote dele está acabando, uma hipótese, ou a segunda hipótese, ele não está disposto a aceitar vender mais barato. Em ambos os casos, dá para se comprar. Não é tão forte quanto a absorção, mas dá para se comprar, não com o seu maior lote. E o quarto item aqui, tá, esse é muito importante, que eu faltou falar no primeiro slide. Não misturar suas crenças. Quando você mistura as tuas... A gente não opera mercado, a gente opera nossas crenças. Né? Porque não tem certo e errado. Tem o que a gente acha, ou o que a gente aprendeu, ou o que é o nosso bom senso, e por aí vai. Então você tem as suas crenças, muito provavelmente, ou os seus setups. Se você misturar os seus setups com esses números dentro do gráfico, puramente como confirmações, eu diria que dependendo do que é o seu setup hoje, na hora que você juntar com isso, vai dar besteira. Tá? Então toma muito cuidado, não misture as crenças. Se você quer se aperfeiçoar num daqueles 5 critérios, microestrutura, tape reading, scalping, desculpa, todos são tape reading, né? Microestrutura, scalping, trade allocation, front running, trades para segurança. Se você quer especializar em tape reading de verdade, foque no processo de tape reading. Tá? Deixe um pouco de lado as suas crenças, invista um tempo no teu aprendizado, que é justamente os passos que eu coloquei nessa apresentação. Vai demorar um tempo, vai demorar perto de 15 dias a um mês para você conseguir responder a primeira pergunta, que é se estão batendo ou estão tomando e quanto. Mas acredite que se você fizer isso e passar por isso, você vai enxergar, você vai ter um grau de dúvidas muito diferente do que você tem hoje. Que hoje você está muito buscando duas perguntas, vai subir ou vai cair? Que horas eu compro ou vendo? Se você ficar um mês fazendo esse exercício, o teu grau de pergunta vai ser totalmente diferente dessas e totalmente mais profundo. E aí vocês por e-mail conseguem, né, num grau de profundidade que não seja esse começo, que agora está muito na tua mão, está muito em você criar histórico.
Depois que você criar histórico, que a tua dúvida mudar de nível, qualquer e-mail que você mandar para a gente, né, é muito simples da gente sanar de maneira de instruir que tipo de pergunta fazer, que tipo de conhecimento tomar e por aí vai. Tá? Então, a gente passou um pouquinho aqui, né, 20 minutos, estimava 1 hora. Era isso que eu tinha para dizer. Eu sei que é muito denso, essa é um pouco mais densa do que a primeira, inclusive. Então, assim, quem não fez a primeira deve ter sentido um pouco de dificuldade nessa, mas o ótimo é que isso é gravado, então dá para assistir mais de uma vez. E eu digo que é muito mais legal realmente assistir a primeira, fazer um pouco os exercícios que estão na primeira e depois assistir essa de novo. Você vai ver que vai mudar por completo se vocês assistirem a primeira palestra, a parte 1, na verdade, ficarem 2 dias fazendo justamente o que a gente pede lá e depois assistir essa. Tá? O grau de entendimento do assunto aqui vai mudar muito. Se vocês gostam, eu não estou estimulando ninguém a ir a fundo nisso. Quem se interessa nisso de verdade, né, quem acha que isso faz sentido pro operacional, quem gosta disso, né, é um conselho muito forte. Gaste essa 1h20 para assistir a primeira e assista essa de novo aqui. Vocês vão aprender muito mais coisa do que agora, que eu tenho certeza que muito conceito passou batido, muita linguagem minha acabou passando batida. Vale a pena. Quem tem realmente interesse, né, vontade de ir atrás nisso, volte e assiste de novo, porque tenho certeza absoluta que vai ser um outro binário, né, se fizer os 2 na sequência com exercício no meio. Tá? E para quem quiser, na verdade, eu até já falei para o Rafael algumas vezes, a gente tem um curso gratuito, na verdade, de 10 dias, mas é gratuito, né, puramente gratuito, para ensinar um pouco mais a parte básica da leitura de tape reading, mas apesar de básica é muito importante e eu diria que ela é bem profunda, aliás, né? Ela é a fundamentação do conhecimento, mas ela em termos de profundidade é bem interessante. Né? No nosso site mesmo, você colocar scalpertrader.com.br, em algum lugar vai ter um ícone lá, ou você colocar curso gratuito de introdução ao tape reading. Curso gratuito na internet, curso gratuito de introdução ao tape reading. É só cadastrar o e-mail, são 10, 12 dias de aula, e apesar de gratuito é um conteúdo muito bom, que eu inclusive sugiro, recomendo profundamente quem tiver interesse em se aprofundar nesses aspectos.